Meus amigos, sejam bem-vindos ao Negócios Inteligentes Podcast, esse podcast itinerante que roda o Brasil trocando ideias com pessoas que viraram a chave, têm boas histórias para contar e, no final das contas, como que eles fizeram isso, como que eles usam real, não usam, qual é o futuro do mercado. Hoje, aqui em Alphaville, em São Paulo, nós estamos com um casal altamente especial para mim, porque a história deles vai conectar totalmente com vocês. Sejam bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo de É um vocês. prazer. E eu vou já apresentar eles que são diferenciados. Prestam muita atenção nessa bio, porque é impactante. Aqui do meu lado está o Felipe Munk. Munk? É isso? Especialista em marketing digital de performance, geração de leads qualificados, já gerou mais de 300 milhões de faturamento para os seus clientes, fundador da Contextual Links. Exatamente. Olha, e não sendo suficiente, formado em engenharia de produção, iniciou o marketing digital em 2015, né? Isso. Trabalhando no suporte do Google Ads, em 2016 suporte do Facebook Ads, 2018 decidiu iniciar a sua própria agência. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu vou encurtar um pouquinho porque eu também quero puxar para ela. Mariana Bellato. Estava falando aqui com eles. Um nome forte, né, de vocês. Sim. Sobrenome desse de vocês dois não tem como não ganhar dinheiro. Já traz dinheiro. Mariana é advogada com mais de 13 anos de experiência em direito civil e empresarial. Sim. Acumulando passagens por grandes bancas como Siqueira Castro e Vise Advogados. Isso. Antes de consolidar sua carreira jurídica, ela dedicou quase uma década ao setor financeiro em instituições de peso como a ABN e Safra. Dessa eu não sabia. Desde 2020, é peça-chave na Contextual, onde estruturou o back-office e a base jurídica de... Olha, você ter uma sócia que é do jurídico no ramo de agência faz diferença. Não faz? Faz muita diferença. Ajuda bastante. Hoje você faz parte, é sócia da empresa, né? Sim. Vocês criaram a empresa juntos, mas eu queria saber um pouco mais sobre a vida de vocês. Como que Mariana saiu de onde ela estava? Pô, dá para ver que o background de Mariana é gigantesco. Sim. E aí você sai, ainda atua como advogada? Sim, atuo em alguns casos. Aqui você sabe O que hobby? Não, o cliente, ele cria, né? O advogado sabe, né? Eles criam um vínculo com você de muita confiança, né? Então, eu escuto muito isso, né? De clientes meus de dizem, não, eu só confio em você. Então, eu não tenho como largar essas pessoas e dizer, não, agora eu não atuo mais. Não... E tá na minha veia também, né? Então, não deixo. Esses casos desses clientes mais antigos, eu costumo levar. E como é que é hoje dividir o tempo entre essa área e a área da sua agência? É um pouco complicado, porque durante o dia a gente está, né, na nossa rotina de agência mesmo. Aí chega em casa, a gente também tem que dar atenção para nossa filha, nós somos casados. Sim. Então, quando ela dorme, eu volto para fazer as minhas demandas jurídicas. Normalmente é essa a minha rotina. Entendi. Ó, qual é que é a divisão de vocês no negócio no sentido de tarefas hoje? Como que está organizado? A partir daí, falando da tua parte primeiro, Aham. certo? Depois eu quero ouvir um pouco o Tá. Felipe. A minha rotina é basicamente eu ainda cuido dessa parte. A gente tem um BPO financeiro, mas quem faz as aprovações, quem acompanha fluxo de caixa, quem trabalha com estratégia, mês a mês a gente faz um acompanhamento, né? Mas quem acompanha o dia a dia do financeiro sou eu. Então, eu cuido também da questão contratual. Surgiu um novo cliente, um novo produto, eu desenvolvo o produto, eu desenvolvo o contrato. Então, é tudo essa parte mesmo de operação, mais de back-office, fica comigo, né? E nessa questão de contrato dos clientes, já criou alguma automação para isso? Já? Ainda não, você Ainda não. acredita? Olha aí, Felipe. Acredita nisso? Nós temos que Ainda não, resolver isso, sim, Felipe. a gente Com está certeza. fazendo. Porque é uma das coisas, né, com as quais a gente sempre conversa. A gente trata muito de forma personalizada o cliente, né? Uhum. Então, tem
tem determinados detalhes que a gente tem que Sim. voltar e rever contrato. Certo. Agora, Filipe, me diga uma coisa. Vamos começar a retornar e tu que vai me dizer o ano. Primeiro, como que tu chegou até esse ponto? E aí eu quero englobar, vai ser para ele, mas assim, pode participar, Claro. porque eu acho que a história deve vir coisas boas aí. Eu não sei, pessoal, eu realmente não sei como que eles se conheceram, mas eu quero ouvir do Filipe aqui inicialmente um pouco da tua história, de como tu começou, e eu acredito que aí se encaixa junto com ela. Sim. Em que ano a gente retorna aí para chegar hoje na agência que vocês têm, com o respaldo que vocês têm, com o histórico que vocês têm. Como que foi isso? Porque eu estou falando com a advogada e aqui um engenheiro. Sim. Como que vocês se conheceram e, de repente, agora vocês estão trabalhando com marketing? Sim. E aí, detalhe, não só trabalhando com marketing, tendo resultados com marketing, porque ambos 300 milhões em faturamento para os seus clientes não é algo tão simples de fazer. Sim. Na verdade, eu comecei, assim, numa área totalmente fora do marketing, né? Certo. Eu não conhecia muito de marketing, muito menos marketing digital, patrocínio. Era zero em relação à consciência sobre esse mercado. E então trabalhava ali na área administrativa, né? Eu comecei um pouco cedo, ali, relativamente cedo, né? Então trabalhava mais na área administrativa. Teve uma época que eu trabalhei até como frentista. Assim, nunca tive tempo ruim para trabalho, né? Então precisava, né, trabalhar, ganhar dinheiro. Eu ia lá e fazia. E aí eu comecei a trabalhar. Teve um momento da minha vida que eu estava trabalhando, inclusive, na área administrativa de um bar. E era um bar e restaurante ali, na Brigadeiro, aqui em São Paulo. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar como barman. Certo. Eu comecei a conversar com os garçons. Eles falaram, não, é bacana No mesmo ambiente. Eles falaram que era bacana, que tinha potencial de ganhar dinheiro ali e tudo mais. Aí eu acabei sendo demitido dessa empresa, né? E aí eu falei, é legal trabalhar como barman, dá para tirar uma grana, vou trabalhar como barman até eu me estruturar ali em questão de profissionalmente, né? De eu fazer um curso, fazer uma faculdade e tudo mais, para eu conseguir mudar de área. Então eu comecei a trabalhar como barman. Isso tinha quantos anos? Isso foi em 2012, eu acho. Acho que foi 2012. 2011, 2012, 20 anos. Foi até um pouco antes, na verdade, né? 2012 a gente se conheceu. Acho que foi até um pouco antes, 2010, talvez. Mas aí, nesse período do barman, tu não conhecia ela? Ainda foi não. Aí que a gente se conheceu depois. Mas foi... Já tô vamos com calma. Então, eu trabalhei como barman, daí trabalhava em baladas, principalmente, né? Em baladas bacanas aqui. Trabalhava através de uma agência que agenciava os barmans. E eu trabalhava ali como freela em algumas baladas. E uma das baladas foi a Ballroom, que hoje ela não existe mais aqui em São Paulo, mas ficava ali na Augusta, uma balada bem bacana. E aí, um dia, do nada, aparece a Mariana ali no balcão. Então, a gente se conheceu ali. No final, ela me deixou o número dela, a gente depois marcou um encontro, assim, de uma forma totalmente despretensiosa, né? E acabou que hoje a gente já está casado aí há mais de 10 anos. Isso foi em 2012, né? Que a gente se conheceu. E quem foi que chegou em quem? Ele estava trabalhando, né? Eu deixei meu telefone, isso foi num sábado, no domingo ele respondeu minha mensagem. Você já era advogada, Mariana? Ainda não. Mas estava na faculdade? Então, eu já tinha terminado a faculdade e aí eu trabalhava no banco, eu tinha um cargo de coordenação e era um cargo de confiança e o meu diretor falava, não, continua aqui, né? Eu trabalhava na financeira. Então, ele falou, não, continua aqui comigo, não se envereda em campo que você ainda não conhece, fica por aqui. Aí a gente até fez... a gente até fez uma estruturação de dentro do saque de uma ouvidoria, né? Para eu ter uma atuação jurídica meio superficial. E aí, quando eu saí da minha última experiência de banco, eu falei, não, eu tenho que honrar, né, aquela minha formação, né? Sim. Tinha me formado em 2004. Sim. E aí, depois disso, continuei em banco. E aí, em 2011, eu falei, não, eu vou prestar a prova da OAB de novo e vou atuar como advogada. Vamos virar, né? Entendi. E aí, eu conheci ele nesse inteirinho. Eu estava fazendo prova
E aí, quando a gente começou a se relacionar, em novembro, eu passei na prova da OAB, em novembro de 2012. Sim. E aí, como vou entrar só mais um pouquinho, porque eu acho interessante o comportamento dele. A gente conversa bastante nas nossas chamadas de vídeo. Na verdade, eu tento ser o mais sucinto possível, porque eu sei que ele tem esse perfil de engenheiro, ele gosta do negócio bem processual. Mas aí, como é que como foi no início conviver com ele, sendo que dá para perceber que você é bem incisiva, né? Assim, bem mais... Não vou dizer resolvida, mas resolve mais, toma adesão mais rápido, não é isso? Sim. E ele é mais tranquilão. Como foi isso no início? Porque foi a primeira sociedade aí. Sim, sim. Eu acho que assim, tudo é maturidade, né? Tudo a gente vai ganhando com o tempo, né? E quando eu conheci o Filipe, eu tinha acabado de me separar. Certo. Eu estava com 31 anos, ele estava com 21. Então, era muito ingênuo, e isso acabou me encantando um pouco mais, né? Ele parece um cara de um coração muito bom. Era uma relação leve. Então, para mim, isso também foi muito importante. Mas no nosso primeiro encontro, eu falei para ele que eu queria ser mãe e que eu queria constituir família. Que legal. Então, no primeiro dia, ele já sabia, ele já tinha essa informação. Ele já chegou com o pé Eu na já porta, cheguei né? com o pé na porta. Eu falei assim, olha, eu não tô buscando aventura, não tô buscando relacionamento, né, superficial. Eu tô buscando alguém que queira constituir uma família e constituir, né, crescimento na vida, junto comigo. Entendi. Então, a gente se conheceu no sábado, no domingo ele me mandou uma mensagem, na segunda a gente saiu. E de lá para cá a gente nunca mais se separou. Nossa, que legal. Nunca mais. Então, eu sempre fui muito direta, então, se ele me acompanhou foi porque ele, né? Já deixou um recado na entrada, já. E aí, me diz uma coisa, quanto tempo demorou até vocês pensarem em colocar e criar a agência? Quanto tempo, em termos de anos aí? Então, na verdade, foi assim, até então, quando eu conheci ela, a gente ainda não... Eu não trabalhava no marketing, ela também não, né? Então, inclusive, foi nesse mesmo ano que eu comecei a fazer engenharia de produção. Aí, em 2015, então 3 anos depois, que já estava na engenharia de produção, ainda estava trabalhando, por um tempo, trabalhei, né, como barman, né? Aí, acho que mais ou menos em 2014, eu comecei a procurar estágio, né, de engenharia. E aí chegou no momento ali que eu estava procurando emprego, procurando estágio principalmente, né, que eu queria mesmo desenvolver nessa área da engenharia. Não estava conseguindo achar. E aí surgiu uma vaga meio misteriosa, sabe? Aquela pegada, tipo, não vamos divulgar a empresa. Vem aqui que depois a gente fala. E aí, quando eu fui ver, era para trabalhar no suporte do Google. Eu até, no primeiro momento, eu fiquei meio assim, porque eles já tinham falado que era meio que uma pegada de telefone, né? De atender e tudo mais. Eu falei, nossa, Tipo trabalhar de... helpdesk, né? Falei assim, nossa, trabalhar no call center, né? Ah, mas bora lá. Né? Aquele esquema, nunca tive tempo ruim. Aí, quando eu vi que era no Google, eu fiquei mais animado, né? E quando a gente entra, a gente tem um treinamento bem intensivo para entender como é que funciona a plataforma, o que é, e para mim realmente foi quase do zero, assim, eu não manjava nada. Desse aí é ouro, né? Foi transformador. E me apaixonei. Então, me apaixonei pelo Google Ads, pelo marketing digital, fui, né, cada vez me desenvolvendo mais. Fiquei 1 ano no suporte do Google, e aí comecei a conversar com o pessoal que eu queria ir no Facebook. No caso, eu trabalhava por uma terceirizada, né? E aí eles falaram, não, beleza, a gente tá abrindo a operação no Facebook também, vou ver de colocar você lá. Então, bateu 1 ano, eu consegui ser migrado para o Facebook, fiquei mais 2 anos trabalhando no Facebook, e nesse inteirinho eu já estava ali meio que fazendo uns freelas, né? Gestão de tráfego. E aí, bateu 2 anos de Facebook, acabei sendo demitido de lá, que foi uma libertação, eu já estava meio que querendo sair, não querendo, né? Que a gente tem uma história ainda por trás aí disso. Mas eu estava nesse meio que já querendo sair para me libertar e começar a focar mesmo na agência. E aí foi quando eu fui demitido e comecei a realmente trabalhar, né, na agência. Foi em 2018, né, no caso. Então já existia a agência, no começo a gente chamava até de contextual marketing. Tu que levou a ideia para ela, então. Isso. Começou mais comigo, né? Aí depois ela entrou em 2020 para me dar esse apoio mais no back-office, né? E aí me diz uma coisa. Quando que foi para vocês que vocês perceberam nós temos um negócio em termos de agência? Tipo, vamos dizer assim,
nós temos uma agência e dá para a gente viver disso. Quando foi que aconteceu isso? Então, na verdade, a gente não foi nem assim, nós temos uma agência e dá pra gente viver disso. Foi, nós temos uma agência e a gente vai ter que fazer a coisa acontecer e viver disso. Não tem plano Porque B. não tinha plano Não B. tinha plano B. Vocês estavam Na passando um época- momento difícil? Não, então, eu trabalhava num escritório de advocacia e a nossa filha tinha acabado de nascer, ela tinha 5 meses. E nessa época, quando eu estava grávida, ele já tinha a intenção de sair do Facebook. Eu falei, não, né? Eu, né, minha mãe é funcionária pública do Estado, aposentada. Meu pai tem carreira em banco. Então, a estabilidade era muito clara na minha mente. Não, você não vai sair de um emprego de carreira, que você pode construir uma carreira ali dentro para empreender, né? Então, eu tinha muito medo. Então, eu segurei muito o Filipe por muito tempo para ele não ir, né? Não, vamos segurar, calma, as coisas vão melhorar, né? Sabe aquela coisa assim, calma, né? E aí, quando ela nasceu, eu não queria voltar, porque a gente morava longe, a gente morava na Penha e trabalhávamos no Itaim Bibi. Então, eram 2 horas para ir e 2 para voltar. Já se perde 4 horas aí com Exatamente, o filho, não tinha condição. Eu falei, eu acho que assim, ela é muito pequena para a gente pensar em creche, então eu queria me afastar por 1 ano para cuidar dela e quando ela fizesse 1 ano, eu voltaria a atuar na advocacia. E ele falou, não, tudo bem, eu já estou começando com a agência mesmo, já tenho aqui alguns clientes, trabalhava ainda no Facebook, eu toco com os 2. Então, sai. Eu fui no dia 1º de fevereiro de 2018. Pedi demissão de manhã e de tarde ele foi demitido do Facebook. Nossa. Então, tinha que dar certo, entendeu? Entendi. Tinha que dar certo, no mesmo dia. Então, Como foi esse impacto? Assim? Você Então- lembra da emoção? nossa, não, Desesperador, né? desesperador, Caiu no né? chão. Porque ele olhou pra mim e falou: bom, esse passo eu já queria dar. Então agora vai ter que dar certo. Não dá para entender que seria já um sinal de Deus assim. Ah, com certeza. Eu nunca acho isso o contrário disso, sabe, Gilson? Eu acho que sempre Deus tá com uma mãozinha, sabe? Principalmente quando a gente tem esses impulsos, né? Esses rompantes. Eu acho que sempre tem uma mão de Deus por trás, dizendo assim, agora é esse momento, vai, abraça, Porque sabe? se for esperar pela gente, Às vezes a faz. gente não age. A gente fica Às vezes a achando, gente procurando não o age. momento perfeito e não faz nada, né? Porque eu podia muito foi bem, ali eu que- tinha carta branca, eu tinha conversado com o dono, né, do escritório, e ele falou, Mari, as portas estão abertas para você, eu vou segurar a sua vaga por 3 meses, porque eu tenho certeza que você vai voltar. E eu falei, eu não quero, né, que você fique se prendendo. Então eu podia muito bem virar e falar, poxa, me volta aqui, né? E aí a gente falou, não, isso foi um sinal, vamos abraçar e vamos com tudo. Então foi assim. Literalmente, como diz, eu não lembro mais agora qual foi o livro que eu li, mas vocês saíram de um local, foram para uma ilha e queimaram o barco para não voltar. Foi. Mais ou menos isso. Praticamente isso. Como, né? Foi. E aí, vamos lá. Partindo agora que vocês têm um background de história bacana, se conheceram, fiquei assim, eu achei muito legal. E meio que a agência foi imposta, vamos dizer assim, Sim. na vida de vocês, né? Foi. Foi uma decisão, foi uma ideia, mas não, tem que ir e vai de verdade. E aí, dentro disso, 2018 para cá, nós estamos agora em 2026. Sim. Nós podemos falar que são praticamente aí 7 anos, 8 anos, né? Quase 8 anos, vai fazer 8 anos, então. Sim. Eu queria saber de vocês se vocês se lembram de alguma experiência que vocês tomaram a decisão e erraram juntos, dentro da agência. Agora já falando de empreendedorismo, uma experiência assim que vocês erraram juntos e aprenderam muito com esse erro, como empreendedores. E aí? Olha, é uma pergunta. Eu acho que quando a gente pensou em sociedade com uma pessoa que a gente mal conhecia, a gente sempre tomou decisões conjuntas. A gente nunca virou e ele decidiu alguma coisa. Não, a gente sempre conversou e, graças a Deus, a nossa relação foi sempre pautada nisso, né? Sempre muita comunicação. Até porque a primeira sociedade antes da empresa é o casamento, né? Então, mesmo Sim. antes de ela entrar para trabalhar com a gente, na Contextual, eu sempre trocava ideia com ela, ia, né, entendendo o que ela achava e pegando conselho também, né? E a gente tem que ver também, né? É questão de sonho, né? Quando eu vim para cá, eu abracei um sonho dele e tornei esse sonho meu.
Então, é muito a questão de comunicação. Né? Então, acho que um dos erros que nós cometemos juntos foi esse. Aceitar, numa época, um sócio que surgiu do nada e não tinha fit, não tinha... Não participava da mesma cultura, né? Essa mesma pegada. Foi uma decisão ruim que nós tomamos. Sim. Certo. Legal. Mas eu vejo que sempre um erro é acompanhado de muitos aprendizados, né? Também. Então, a gente teve essa falha, saiu um pouco no prejuízo, mas em pouco tempo a gente corrigiu, acho que foi o quê? Uns 2 meses? A gente encerrou. Mas eu aprendi bastante ali, assim, em questão tanto de, primeiro, não seja sócio de qualquer pessoa aleatória, mas também essa pessoa, ela trouxe pra gente uma visão que eu não tinha, no caso, né? Então, uma questão até falando de vendas, por exemplo. Muitas vezes a gente tem um certo receio de aumentar preço, né? A gente fala, não, a pessoa não vai pagar, se eu colocar o preço muito alto, eu vou perder o cliente, o cara vai sumir, vai fechar com outra pessoa. E essa pessoa, ela já era mais ousada. Então, ela trouxe essa ousadia. Ela falou, por que a gente não dobra o preço? Eu falei, e eu falei exatamente isso. Cara, acho que não vai dar. Ele falou, não, vamos dobrar, vamos ver o que acontece. E o pessoal continuou fechando, sabe? Mesmo dobrando o preço. Eu falei, então, rapaz... Vocês já entregavam algo bom e só não precificavam de forma certa. Exatamente. Mas então, foi uma virada nesse momento, que foi graças a essa experiência que foi negativa, mas gerou um aprendizado bem bacana. E agora eu vou para Vou pegar assim, um pouco da expertise de vocês. São ali quase 8 anos de história dentro do marketing, usando um pouco da experiência com a advocacia e pessoas que você deve ter lidado muito. Ele também. Sim. Dentro do ramo do marketing que vocês veem hoje, o que é que vocês percebem que as agências ignoram e erram no mercado atual? O que é que vocês, assim, andando, convendo, vocês estavam agora, há 2 dias atrás, num evento gigantesco aqui em São Paulo, Sim. se atualizando, estão procurando sempre trazer o melhor para vocês, para a equipe e, com certeza, para os clientes, claro. né? O que é que vocês veem como agência que vocês veem erros em outras agências que faz a diferença, assim, que vocês não cometem e vocês poderiam aconselhar? Primeiro, estruturação interna, né? As agências, normalmente, elas não se preocupam com questão jurídica, tributária, estruturação mesmo interna, né? De empresa e se comportar como uma empresa. Então, a gente vê muito amadorismo em relação a isso, né? A pessoa se preocupar em saber que ela tem um modelo de negócio. Esse acho que é o primeiro ponto. Estruturação comercial também. Às vezes eles vendem uma coisa, mas não fazem para si mesmos. Sim. Então, é muito clássico, fácil né? isso acontecer. Sim. Eu acredito que sejam esses 2 pontos. E são pontos que, inclusive, principalmente essa parte do comercial, a gente passou também, né? Então, eu vejo que muitas agências, elas começam mais igual eu, né? Como um freela, um prestador de serviço, vai vendo que o negócio está dando certo, vai contratando, né, pessoas ali para dar apoio, só que não se estruturam como uma empresa mesmo. E não focam no comercial, porque no primeiro momento tá tudo bacana, você às vezes tem um custo mais baixo, consegue seguir ali com, né, só por indicação, um valor menor. Só que, por exemplo, o que aconteceu com a gente? Quando a gente começou a, por exemplo, né, aumentar o nosso preço, a gente continuou fechando, só que começou a vir menos indicações. Ou as indicações que vinham, às vezes, de clientes antigos, que pagavam menos, já não queria fechar com a gente porque estavam com uma expectativa... São grupos diferentes. Isso, exatamente. Então, a gente começa a filtrar um pouco mais, às vezes a indicação já não começa a ser tão recorrente como era antes, e aí você precisa ter um comercial andando ali, porque se para de vir cliente, né, por indicação no caso, você quebra. Então, precisa ter sempre esse movimento de, né, tá trabalhando com, enfim, prospectando clientes. A verdade é que, independente do ramo, a gente depende de comercial, né? Sim. Ou você vende, ou está vendendo para alguém, ou está comprando de alguém. Vende, exatamente. Né? Isso é uma verdade. Eu acho interessante que vocês colocaram aí... Teve um ponto que me chamou a atenção. Vocês colocaram assim que algumas agências elas vendem uma coisa
e às vezes nem elas mesmas aplicam, né? Fazem para si. E aí, primeiro ponto, será que não está na hora da Mariana lançar uma mentoria jurídica para agências? Eu falei já. A gente participava, né, de um grupo, de um clube, de mentorados de donos de agências, né? E eu cheguei a dar uma aula lá e me acendeu essa luzinha, né? De pensar assim, por que não, né? Você tem É uma outra frente, né? Talvez seja, num próximo momento, a gente sim fazer um trabalho desse, né? Um trabalho diferenciado, porque eu vejo mesmo que tem demanda para isso, né? Tem dor para isso, para ser curada mesmo. Quem sabe no meio desse ano já não esteja vendo ali um criativo de vocês. Eu ficaria feliz, viu? Ó, segundo ponto, em cima do que vocês falaram que as agências, né, às vezes não trabalham para si mesmo aquilo que vende. O que vocês acham que seria hoje a maior mentira do mercado digital? O que é que se vende tanto que, na verdade, vocês estão nos bastidores acontecendo? Vez ou outra eu vejo vocês nos eventos, assim como eu venho aqui também, mas o que é que vocês acham que tem de mentira no mercado digital hoje? Nossa Senhora! Além de alguns gurus, não vou dizer. Tem muitos gurus, hein? E aí, eu quero deixar vocês mentira. Exato. Assim, eu estou falando de produtos, serviços, assim, que, cara, às vezes a gente compra e é fora da realidade. E aí? O que você... Eu vou mais no guru, não tem jeito, né? A gente passou por diversas mentorias que prometem muita entrega e não fazem, né? Então, é muito complicado. Você bota uma crença naquilo, né? Você bota, às vezes, o seu negócio na mão da pessoa e ela diz, não, eu vou ajudar você a estruturar. A faturar mais. Eu acho isso muito ruim, muito... Não sei, eu não vejo, assim, futuro para essas pessoas, sabe? Porque ela vai enganar de você uma vez, você não vai ter aquela recorrência dela novamente. Eu não compro mais essa pessoa, né? E o teu negativo, ele se espalha mais rápido que o teu positivo. Às vezes você faz algo por alguém e não chega lá, as pessoas não ficam sabendo. Mas se você erra uma vez... Exatamente. Nossa! Exato. Mas eu acho que esse é o principal mesmo. A gente já participou de várias mentorias para agências e assim, a maior parte delas, praticamente todas, né? Promete, não que a gente participou, tinha uma promessa muito grande e no final não entregava. Seguindo isso, então, mentiras de mercado, mercado de marketing em geral. Hoje, na agência de vocês têm uma gama, uma cartela bacana de clientes. Eu queria ouvir de vocês, até para os meus amigos que estão assistindo o nosso podcast, quais são os serviços que vocês têm e o que é que vocês se propõem a entregar e qual é o maior faturamento de vocês, qual a maior receita, qual o serviço que dá mais receita para vocês, extração. A gente está trabalhando hoje com a parte... A gente veio do tráfego pago, né? Como a gente comentou. Mas hoje a gente está estruturando um produto um pouco mais completo. Então, a gente trabalha com a implementação de um atendimento, que a gente chama de atendimento de elite, né? Então, a gente não vai colocar somente uma IA para fazer o atendimento do cliente. A gente vai estruturar qual que é a melhor forma daquele atendimento acontecer. Então, às vezes, por exemplo, no caso que a gente está focando agora em consultórios, né, em clínicas. Então, muitas vezes a secretária ali que está fazendo o atendimento manual, né, ela não sabe como atender, né, ela, assim, de forma estratégica, né, ela somente responde. Então, você tendo uma estratégia de atendimento, um treinamento de como é que tem que ser, né, essa condução da conversa, acaba que você acaba agregando mais valor pro seu cliente mesmo, né? Então, a gente está fazendo essa parte da implementação do atendimento de elite, e aí tem vários entregáveis juntos. Estamos também fazendo implementação de funis, e aí nesses funis a gente também acaba agregando outros serviços ali, como ferramentas de CRM. Isso, implementação de CRM, e aí tem também toda essa estratégia de CRM, para não só deixar o CRM lá na mão do cara e falar, se vira aí. A gente vai orientar como é a melhor forma dele lidar com o CRM, então trazendo também ideias, por exemplo, de cadência que ele pode utilizar,
enfim, follow-up e automação também de tudo isso para que aconteça de uma forma mais prática, né? Dentro do CRM, para que não dependa tanto do time comercial, que muitas vezes não gosta muito de CRM. Então a gente facilita esse trabalho deles. A galera não quer preencher, né? E a gente tem, assim, né, com o passar do tempo, a gente também foi percebendo essa questão, né? Quando a gente trabalhava só com a parte de ads, de performance, você vê que não adianta você trabalhar só com uma ponta do negócio. Você tem que ir de ponta a ponta, você tem que acompanhar todas as partes do funil, não tem jeito. Porque senão, no final das contas, o seu cliente quer ver o resultado, né? E você tem que mostrar o resultado, de onde está vindo, aonde ele pode melhorar, em que ponto ele pode otimizar. Então, a gente acredita muito que você tem que ter esse cuidado geral, né? Do começo ao fim até a venda efetiva, né? No dia a dia de vocês pegam muito clientes que quando você vai olhar o atendimento no CRM, o WhatsApp, a resposta é limpa e seca. Depois ele está reclamando que os leads não estão chegando bom. Não são qualificados. Não são qualificados. É a primeira resposta. Olha, a gente está recebendo coisa aqui muito desqualificada. É sempre assim. Aquele típico a campanha rodou agora de manhã, 3 horas da tarde, só a campanha está muito ruim. E já chegou 10 leads lá, e a pessoa pergunta, qual o preço daqui e dali? O atendente já coloca tanto. Não dá um boa tarde. Era só isso, você gostaria e tal. Então, eu concordo com vocês. O mercado, não só questão de mas tem que ter um acompanhamento. Porque humanos, no final das contas, a IA ela pode intervir, ela pode ajudar, obviamente. Sim. As automações elas ajudam no dia a dia, mas ainda vai ter muito ser humano que vai querer ser atendido por humano. Mesmo quando a IA dominar muita coisa, eu acredito que o atendimento humano vai ser o premium. Isso. Exato. Vai virar robotizado a maioria dos atendimentos, e nós estamos vendo isso acontecer. Sim. Mas, no final das contas, o atendimento premium vai ser atendido por uma pessoa. Sim, exato. O Itaú já faz isso há alguns anos, que o personalité, né? Sim. Não estou recebendo nenhum bônus, nem sou cliente do Itaú, mas eu achei legal, porque aquele personalité você tem uma pessoa para cuidar só da tua carteira. Sim. Eu acredito que a questão do atendimento IA versus humano, a gente vai caminhar muito para isso. Sim, exatamente. Mas e aí, qual é a maior receita desses serviços? O que é que está trazendo mais tração para vocês, de todos esses serviços? Olha, a parte de IA, a gente está começando a tracionar mais agora, né? Então, é um serviço recente que a gente começou a implementar. A gente também demorou um pouquinho para colocar no ar, quem esperou ficar mais redondinho. Inclusive, a gente contou com o seu apoio ali para a gente dar essa refinada. E então, hoje, o principal é a parte mais de funil, de performance que a gente gera resultado. Inclusive, como eu vim de performance, né? A gente está implementando agora também uma ferramenta que é para rastrear o resultado que gera através do WhatsApp. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma consultoria com um cliente ali que ele fala, tá chegando aqui 10 mil leads no Google Ads, por exemplo, ali, que de contagem de clique no botão do WhatsApp, no site, né? Só que o que chega realmente na mensagem do WhatsApp é tipo 1.000, sabe? Tipo 10% do que realmente tem de conversão. E isso acontece porque muitas vezes as campanhas elas estão rodando para públicos que não estão querendo realmente aquilo. Só que a plataforma de anúncio, como o Google, Meta, eles não sabem o que a pessoa faz depois que ela clica no botão do WhatsApp. E por incrível que pareça, tem comportamentos muito absurdos na internet. A pessoa dá exemplo aí. Botões. Não, é assim, tem um cliente nosso, a gente está falando de WhatsApp, por exemplo, né? Que o pessoal clica ali aleatoriamente e no final, na verdade, não faz nada. Mas tem um cliente nosso, inclusive, que a gente colocou um formulário exatamente para filtrar esse tipo de público, né? Então a gente colocou como se fosse aquele... Aqui eu não vou falar a marca aqui, mas é uma marca boa até. Mas é como se fosse um chatbot assim no site que o cara preenche, vai passando passa ali preenchendo as informações, né? A gente colocou várias etapas ali para filtrar mesmo, porque é um negócio bem específico. E no final a pessoa preenche todos os campos, mesmo os que são manuais, a pessoa preenche. E, por exemplo, se trata de nosso cliente, né? É uma empresa de software para laboratórios de análise clínica, ou seja, tipo software de gestão de exames, né? De laboratórios bem muito específico. E no final o pessoal preenchia todos os campos lá, colocava, eu faço, sei lá, 50 mil exames por mês.
E aí chegava no campo assim de tipo mensagem, a gente colocou um campo mensagem para tentar filtrar, sabe? Obrigatório. A pessoa escreve assim: quero uma casa. Tipo, quero um empréstimo, sabe? Tipo, coisa totalmente aleatória. Nossa. E tem uma pergunta lá que fala assim: você tem um laboratório de análise clínica? A pessoa responde que sim. E ela segue preenchendo até o final. Então, assim, é absurdo a quantidade de gente aleatória que faz Mesmo esses com assuntos filtro desse com filtro tamanho. na desse. internet. Então, quanto mais a gente consegue dar essa enxugada aí para tirar essa galera das conversões, né? A gente vai conseguindo gerar uma inteligência real para o pixel ali, para a plataforma de anúncio, né? Para que consiga chegar nas pessoas que vão realmente comprar. E aí você gasta menos, diminui seu custo de aquisição, aumenta sua lucratividade a partir das campanhas. Então a gente está implementando agora essa ferramenta que faz esse rastreamento do como que foi o avanço do lead dentro do WhatsApp, né? Para que a gente jogue de volta, ó, esse lead aqui, que veio de campanha tal, anúncio tal, ele sim avançou para, por exemplo, um agendamento, ou então até conectando com o CRM, né? Avançou para uma compra. Então, dá para a gente mandar tudo isso de volta ali para a plataforma e a gente conseguir trazer bem mais inteligência e mais performance para os nossos clientes. Para você ver o tamanho do absurdo, teve uma época que a gente estava rodando campanha para gente. E o Felipe começou a encantar a mulherada. Vinham assim, Me conta essa aí. chovendo, você não tem uma noção. Se eu Dando contratar o tráfego cantada pago, no eu WhatsApp, consigo ter um sério. WhatsApp? Olha, era uma coisa impressionante. Eu falei, gente, como assim a pessoa preenche um formulário, cai no WhatsApp e é uma coisa absurda. É muita vontade de conseguir o WhatsApp Exato, dele. exatamente. E me diz uma coisa, dentro desse ambiente assim, não chega a ser frustrante às vezes, porque eu também tenho uma agência de marketing, como vocês sabem, apesar que hoje o meu foco atual mais é a questão da IA em si, né? Inclusive, como o Felipe falou, eles são meus clientes também de consultoria de IA, mas assim, não chega a ser frustrante esse dia a dia. A gente se doa muito. Hoje eu não estou tanto na operação como era antigamente. E também, na verdade, eu não lembro de já ter assumido o posicionamento de gestor de tráfego dentro da minha própria empresa. Mas você que veio lá de trás, hoje você tem sua equipe, mas já trabalhou muito fazendo campanha para seus clientes. Sim. Lá atrás, quando a gente era urgência, né? Uhum. Mas aí, não é frustrante, às vezes, depois de tantos anos, mesmo assim, a gente continua brigando com pixel, com algoritmo, para entregar um resultado, e aí a galera, fica impressionada. Depois de um filtro desse e ainda não... Como é que é? Como é que vocês lidam com isso? Com essa frustração do dia a dia de uma agência, de ter que trazer o lead e tem esses percalços? Olha, é muito frustrante, né? E na verdade, se a gente for ver lá no meu começo, né? Em 2015, era muito mais fácil a gente gerar resultado. Tinha menos pessoas, fácil. era assim? Sim. Então era muito, muito mais fácil a gente gerar resultado. Hoje em dia a gente tem mais esse desafio mesmo, tanto por questão de concorrência, por mudanças ali enfim, de questões ali da inteligência das plataformas, né? Teve várias questões que aconteceram que foram fazendo com que ficasse cada vez mais difícil gerar o resultado ali nos anúncios, né? Isso no geral, para o mercado inteiro, né? Mudou bastante. Então, na verdade, eu até falo que é uma maturação do mercado, né? Então, não quer dizer que a gente está com problema de gerar resultado agora. Quer dizer que antes a gente tinha muita facilidade porque era muito, né, simples. A gente colocava ali, tinha pouca concorrência, já gerava resultado rapidinho. Hoje, como a gente teve essa maturidade do mercado, a gente precisa realmente utilizar os princípios do marketing, né? Então, não é só colocar qualquer campanha. A gente precisa colocar uma campanha que tenha uma comunicação certa, para o público certo, ter todo o estudo, acompanhar as métricas para gerar resultados reais ali do outro lado. Então, é preciso realmente ter uma estratégia bem aprofundada por trás. E mesmo assim, às vezes, com todo esse filtro que a gente coloca, aparece. E aí a gente acaba que... enfim... Em questão de frustração, a gente fica frustrado, mas a gente vai sempre ajustando ali a campanha para conseguir dar uma refinada. Então, por exemplo, a gente, quando é um lead que está desqualificado, que é aleatório, a gente vai lá, negativa, bloqueia no WhatsApp, porque quando a gente bloqueia no WhatsApp,
ele já manda para o Também Meta gera falando, uma olha, inteligência, esse né? lead aqui não é um lead bacana. Então, também é uma forma de você tentar melhorar os resultados das campanhas. Então, a gente pode dizer, nós podemos talvez entrar num acordo que nós estamos vivendo num momento que está separando o joio do trigo, porque era muita Exatamente. agência de marketing há Os pouco meninos tempo dos atrás. homens. É. Separando os meninos dos homens. Porque o esforço é maior, né? Sim. A frustração que eu falei, ele transformou numa palavra interessante. Não é que seja bem uma frustração, mas que você deve ter um esforço maior para entender o mercado, não é isso? É. Não, e é um mercado que muda, né? Constante, né? Constantemente, não tem jeito, né? É uma frustração que você tem que lidar e já tem que saber trabalhar logo com ela. Então, não tem como, né? Me diz uma coisa, qual dos dois mercados tu prefere? Olha, eu prefiro mais, você diz do jurídico e do digital. Isso. Fundir os dois é bom, Aham. mas ultimamente tem sido mais prazeroso para mim o digital, é mais leve também, né? Dependendo, eu mexia com contencioso, então é uma coisa mais séria, mais, né, com litígio, é Uhum. mais Você está falando grego aqui. é mais Algumas mais pessoas. pesado, pessoas é do mais que- pesado, né? É mais pesado. Eu trabalhei com família também, trabalhei com plano de saúde. Então, às vezes, assim, É uma guerra. você assim, você tem. Quando você está na faculdade, tudo é lindo, né? O conceito de justiça é maravilhoso. Aí, quando você está no dia a dia, na prática mesmo, que você vê um juiz negando uma liminar para uma criança que tem direito a um plano de saúde, que ela está pagando, Aham. né? E Que precisa tem- de um que tem uma tratamento, é difícil, né? É. É muito pesado. Eu vi um caso recente, foi hoje pela manhã, do Nicolas, que ele estava naquela caminhada, né? Não estou falando aqui de política, pessoal, tô falando Sim. realmente de um caso que entra dentro dessa base, ao qual a mãe foi até ele lá na caminhada e ela precisava de um remédio que é 6 milhões, né? Claro, ele dá a questão dele política, da visão política dele do negócio, Uhum. mas, cara, eu fiquei com muita pena, Mariana, porque ela trouxe a criança e você, quem é pai, Sim, não tem como você não, quebra a gente Sim. no meio ali. Sim. E realmente acredito que seja, comparando aqui os dois mundos, é bem delicado o seu segundo mundo aí Sim. hoje. não é? Gente, mudando um pouco aqui, mudando não, retornando só um pouquinho, porque você já entrou, Filipe, dentro do assunto. Inteligência artificial. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não se sintam incomodados, porque vocês estão falando com uma pessoa que trabalha com inteligência artificial. Eu quero ver a opinião real de vocês. Sim. Vamos lá. Inteligência artificial, agência que não tem, negócio que não tem, está realmente correndo risco? Ou vocês não veem assim? Uma opinião Vemos. sincera. Não, Certeza. vemos sim. Certeza. Eu vejo que todos os negócios, não só agências, precisam trabalhar utilizando a inteligência artificial. E não, por exemplo, a gente hoje faz implementação no atendimento, mas em todas as áreas, né? No final das contas, isso acaba sendo uma otimização de produtividade. Então, a partir do momento que uma empresa tem e a outra não tem, né? Um concorrente tem e o outro não tem, o outro concorrente que está utilizando a inteligência artificial está com maior produtividade, está entregando talvez mais rápido, está entregando melhor para o cliente, ele vai começar a se sobressair. Talvez ele consiga até, por exemplo, reduzir o custo, né? Porque ele diminuiu o custo dele internamente devido à produtividade. Então, se trata de realmente um diferencial competitivo que você precisa ficar em cima ali para não ficar para trás no mercado. Podemos dizer que seria algo equivalente ao tráfego pago quando surgiu? Porque que realmente, bem no início, quem não tinha tráfego pago ficou muito para trás. Sim, Sim. sim. E eu digo até, olhando mais a fundo, é a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que não... Quando surgiu o computador, não queria trabalhar com computador. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, é uma coisa básica, que você consegue aplicar em várias áreas da sua operação e te aumenta a produtividade. E aí vai ter gente, por exemplo, que vai preferir fazer de uma forma mais artesanal, mais manual, sendo que ela poderia ter uma produtividade, uma escala bem maior com a IA. Interessante. E aí, Mariana? Eu enxergo da mesma forma, vejo assim, cada dia que passa, em até negócios locais, a gente tem conversado bastante com comerciantes, até para eles já faz sentido ter uma implementação de uma IA, né? Você ter ali, por exemplo, um salão de cabeleireiro que todos os dias responde a mesma coisa, né? Ah, eu quero fazer luzes. Ah, como são as luzes? E a pessoa responde todos os dias as mesmas coisas, né? Ah, eu quero almoçar nesse restaurante tal. Qual é o cardápio? O que você tem no seu cardápio que tem calabresa? Aí a pessoa vai pegar, puxar
Gente, não dá, entendeu? Tudo você consegue otimizar muito tempo em muitos negócios, né? Então, eu acho que isso é presente. Tem acho que alguém do Google que colocou, né, que é a nova eletricidade. E de fato né? Verdade, faz sentido. De fato porque você vai usar isso para muita coisa, né? Hoje em dia você utiliza muito. E uma das objeções que a gente encara é assim, não, mas eu tenho que tratar de forma particular, muito especial e não dá para eu fazer isso porque no meu caso não dá. Não, em todos os casos você consegue encaixar de alguma forma para otimizar seu tempo. A gente de forma nenhuma eu vejo assim, não precisa de um humano. Não, você precisa, né? O contato final tem que ser de um humano. Num salão mesmo de cabeleireiro. Você precisa de uma pessoa que esteja ali te dando uma atenção, dá um café, te acolhe, recebe, né? É esse o contato humano que tem que ser, mas não a operação ali em si, né? A gente fala até que a gente está, na verdade, trabalhando a humanização do atendimento. Porque muitas vezes, de um lado, o lead que está do outro lado ali no WhatsApp, ele não tem uma resposta muito agradável, né? Então, às vezes, o cara responde de forma ríspida, como você falou, muito direta. Demora para responder. Demora para responder, copia e cola. Então, assim, não é um atendimento muito bacana em questão de experiência do cliente. E, por outro lado, o atendente também não é um trabalho muito bacana do cara fazer, né? De ficar copiando, colando, respondendo a mesma coisa todo dia é uma coisa chata de fazer. A gente fala que é um humano robotizado. Né? Eu gostei. Então, a gente melhora dos dois lados, tanto a experiência do cliente quanto o trabalho do atendente, para que ele tenha um trabalho mais estratégico, né? E eficiente. De entregar mais experiência, de realmente focar em surpreender, né? Então, dar um cafezinho, trazer alguma coisa mais estratégica, tirar uma foto assim, tipo, ó, aqui o cafezinho já está te esperando, vem aqui para sua consulta. Então, dá para fazer um monte de coisa ali mais diferenciada nesse atendimento humano e deixar essa resposta mais prática ali para a IA fazer. Gostei. É uma colocação que eu vi em poucas das pessoas, a de vocês juntos aqui. Por quê? É realmente deixar o humano fazer aquilo que é humano. Exato. Que é o personalizado, é a fotinha do café, a experiência, né? E eu recentemente estava aqui em Alphaville, ali Barueri, aquela região aqui perto. E aí eu encontrei um café, eu ia tomar um café em outro local. Assim que eu saí de onde eu estava hospedado, eu vi assim, Café com Deus. O nome me chamou logo a atenção. Então, eu vou olhar. Como eu gosto também de gestão, negócio. E aí um ambiente muito minimalista, muito simples, muito lindo. Vários livros e tal. E eu comecei a observar, trocar ideia com o proprietário, e eu percebi justamente isso. Esse detalhe parece que, devido a estar tudo repetitivo, quando a gente encontra algo personalizável, diferenciado, ele realmente vai fazer a diferença. E aí onde entra a IA, né? A IA entra para o pré-atendimento, né? Ela entra para as respostas triviais, um FAQ numa empresa grande, né? Perguntas e respostas frequentes e tal. E aí você pode potencializar o ser humano em cima daqui da lei. Beleza, vocês já fazem isso hoje, na agência de vocês já oferecem isso para os clientes, ok? Isso. E o que é que vocês veem mais? Vocês já estão estudando outros mercados? Acredito que vocês não vão ficar só nisso, vão consolidar esse ano, mas vai vir mais coisas, talvez, de inteligência artificial. Você sabe que a gente começou a pensar também, né, trazendo um pouco para a minha realidade. Tem muitos escritórios de advocacia, por exemplo, que tem uma dificuldade, uma demanda imensa para atendimento de cliente, querendo saber sobre o andamento processual, por exemplo. E aí a gente pensou numa frente dessa, sabe? De falar assim, poxa, né? Se a gente conseguisse, através da IA, fazer um plug com os tribunais, de trazer os principais andamentos do processo, isso ia otimizar o tempo do advogado que tem que estar ali fazendo peça, que tem que estar ali elaborando o recurso, né? E não, ele a maior parte do tempo, ele às vezes está atendendo o cliente aqui para dizer como é que está o andamento do processo. Então, tem muita coisa que você pode, né, destrinchar e muitas profissões que você pode ainda ajudar e otimizar, né? Não só a parte de atendimento, potencializar. É o pós-venda, né? Seria um cliente seu, já que você tem que continuar atendendo uma demanda. Eu acho tem muita coisa que a gente pode pensar assim, sabe? Muito. E que vai fazer a diferença, né? Não, com certeza. Recentemente eu tive uma experiência com questão de advogados e acho que falta isso um pouco. Tem advogado, não só advogado, na verdade, profissionais, diversas áreas.
que, ao invés de delegar, ele fica muito preocupado. E IA, nós temos que entender uma coisa, quando se trata de IA, realmente faz atendimento diferenciado, quanto mais engessado o processo, pior ela atende. Sim. Ela quer se comportar como ser humano. Então, eu tiro pela minha experiência, quando eu pego um cliente que ele quer ou uma consultoria, já tem um IA, às vezes não está funcionando porque é muito robotizado. E essas IAs modernas que realmente funcionam, é um IA que você tem que deixar ela à vontade para ela fazer as perguntas certas. Sim. Que, na verdade, se duvidar, ela vai fazer melhor do que muito atendimento por aí. Sim. Sim. De fato. Aí, entrando nesse específico assunto de humanizar o atendimento da IA e potencializar a humanidade do ser humano, do atendimento. Sim. Como que vocês veem assim o que é que vai ser mais... Eu vou reformular a pergunta. No futuro, o que é que será mais valioso quando a pessoa for entregar seu currículo? Quais são as skills que vai fazer a diferença? Já pensando que a IA já vai fazer boa parte dos Muitas trabalhos. coisas, né? Eu acredito que tudo a gente pauta em relações interpessoais, né? Questão de relacionamento, que eu acho que toda habilidade a gente consegue treinar, né? Certo. Então, eu acho que quando a pessoa consegue também ter que é o que a gente sente dificuldade hoje em dia também, as pessoas não conseguem se relacionar muito, não. Eu acho que essa vai ser a skill mais importante. Sim. Relacionamento. Concordo. Eu sinceramente acho, porque é o que é mais complicado hoje em dia, né? Hoje em dia tá todo mundo no celular, as pessoas quase não têm o olho a olho, então eu acho que isso também faz uma diferença. A habilidade a gente treina, né? Esse tipo de habilidade a gente consegue treinar, Será o novo ouro do mercado. eu acho. E eu acho que é uma questão também de, assim, como a IA ela vai potencializar bastante, vai ser mais a pessoa saber os fundamentos para ela conseguir ser potencializada com a IA, fazer as perguntas certas, né? Então, claro, vai ter que saber mexer com a IA, né? Conversar com ela ali, fazer o prompt certo ali. Mas hoje em dia a IA está tão mais evoluída que eu percebo que não tem mais tanta aquela coisa assim, não, tem que ter o prompt perfeito. Ela está conseguindo responder muito bem. Então é mais a questão de você ter um fundamento, ter uma base de conhecimento, talvez de uma forma mais macro, Do né? próprio Menos negócio. do próprio negócio, do que antes era muito especialista, né? A pessoa tem que ser um profissional especialista em tal coisa. Hoje vai ser uma coisa mais visão de negócio, ter uma visão macro sobre a coisa, para conseguir conectar as coisas, gerar os insights e conseguir potencializar com a IA. Faz muito sentido. Muito sentido. Meus amigos, nós estamos chegando ao fim. Eu quero já de cara agradecer. Cara, muito bom, Filipe, Mariana, saber um pouquinho da história, porque eu acredito que vocês resumiram a história de vocês, né? Vocês resumiram de verdade bastante. Quem sabe isso não fica para um segundo episódio. Sim. Mas, assim, legal saber que vocês vieram de um lugar, como que foi imposto. Eu vou levar essa frase para mim. Como que o universo, sei lá, dependendo da crença da pessoa, como que foi imposto isso dentro da vida de vocês. Muito legal saber que deu certo. Muito legal saber que vocês estão no caminho. Eu acompanho os histórias de vocês sempre. Fico feliz em poder receber vocês aqui. Mas eu queria fazer uma brincadeira que eu até deixei anotado aqui com vocês. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com ela. Você finaliza com os dois respondendo a mesma. Fechou. Vai ser assim. Termine a frase. Ai, meu Deus. Certo? Termine a frase. Eu vou falar a frase e você completa com a sua visão. Combinado? Vamos lá. Empresa não quebra por falta de marketing. Empresa quebra por? Teimosia. Explique. Porque normalmente as empresas elas já sabem a falha, né? Elas já sabem qual é o erro e elas continuam teimando em modelos antigos, né? Elas continuam teimando e não, uma hora isso aqui vai dar certo. Ela te procura, ela sabe que ela precisa daquilo, mas ela acha que, por exemplo, não, um botãozinho impulsionar, isso aqui já vai resolver meu problema, entendeu? Tipo isso. Perfeito, perfeito. Mas perfeito. Pergunta para o Filipe. Olha, eu não escolhi
qual pergunta seria? Eu estou escolhendo agora, mas parece Ótimo. que foi encaixadíssimo. Olha como é que é a tua pergunta. Pergunta não, a frase para tu completar. O maior erro de escalar rápido dentro do teu negócio é... Rapaz, Tu que é o cara do processo. Você não dá conta de resolver o que vai surgir dali, né? Então, tem a dor do crescimento que a gente fala. Se você acelera muito o crescimento do negócio, as vendas, você acaba não conseguindo dar conta ali de gerir a equipe, de contratar em tempo, de entregar, manter a qualidade. Então, é muita coisa para você fazer ao mesmo tempo. Então, assim, é bom você escalar, mas se você escala muito rápido, tem risco de você acabar não prestando atenção, né? Quer dizer, não conseguindo dar conta de vários detalhes que você precisaria dar ali durante esse processo de crescimento. Então, por exemplo, se você não está preparado para contratar uma pessoa mais rápido, para poder repor a equipe, compor o pessoal, se uma pessoa sai, o que você vai fazer, como é que vai ser o treinamento. Então, tudo isso precisa estar muito sincronizado. E se você não está preparado para isso, você pode acabar quebrando. Então, posso resumir que o maior erro de escalar rápido é não ter planejado isso, não ter o processo. Exatamente. Bacana. Agora, essa aqui vai para os dois, eu quero os dois me respondendo ao pessoal. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando, qual seria o conselho mediante as experiências de vocês? Mariana. Conselho. Não dá para crescer sozinha. Você tem que ter pessoas que te dão a luz, que te dão o caminho. Principalmente para quem está começando, né? Você não consegue simplesmente do nada ir pela sua cabeça, né? Você tem que ter uma pessoa que te inspire. Um mentor. Um mentor. É muito importante. Se você não tem uma formação, né? É muito importante você ter alguém que te guie, né? Fale, olha, segue por esse caminho, faz isso, faz aquilo. Se você está começando do zero, não sabe para onde ir, é melhor você ter alguém que te guie. Principalmente uma pessoa que já tenha passado por esse caminho, né? Você já vai mais confiante. Eu acho que é um dos caminhos. Legal. E aí, Felipe, qual seria o teu conselho para quem está começando agora e está assim, meio perdidão? Porque a maioria fica um pouco perdido, né? Sim. Olha, tem muito mercado, tem muita coisa que dá para fazer, que vai dar certo. A pessoa precisa mesmo pensar em encantar o cliente, entregar bem, mas não deixar de focar no crescimento dela em questão de Importante. manter a roda girando ali, gerando novos clientes, novas oportunidades, se manter informado. Então, ela precisa se preocupar com a qualidade que ela está entregando, mas ela também precisa se preocupar com a própria sustentabilidade do negócio dela, para que ela consiga se manter saudável e crescendo de uma forma bacana. E é uma coisa que a gente também tinha conversado, é a questão da verdade, né? Uhum. Lá nos bastidores, né? Quem lida, né, com verdade, quem planta, né? Quem planta a verdade, quem planta a transparência, vai colher verdade e transparência, né? Se você sempre jogar limpo, se você sempre atender bem, se você tiver muito claro isso na sua cabeça, né? Que o seu propósito é ajudar o próximo e ajudar da melhor maneira, que a gente tem muito essa preocupação na nossa agência, principalmente, de prestar um trabalho de excelência, de estar sempre presente com os nossos clientes. Então, você ter clareza no que você quer também, né? Isso é muito importante, com clareza e com verdade. Meus amigos, muito obrigado por esse momento. Não tem perigo dessas 3 perguntas não virar no mínimo uns 4 cortes. Porque as respostas foram excelentes. Eu espero que vocês tiveram se sentido à vontade aqui comigo e se sentindo bem por contar histórias de vocês. Muito obrigado, eu sou muito grato por essa oportunidade. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Obrigada, Gilson, por essa oportunidade. Gente, foi isso, um episódio excelente. Gostei muito de conversar com esse casal aqui, que já enriqueceu minha cabeça, já fiquei assim... Com certeza, na hora que subir o vídeo, eu vou ser um dos primeiros a assistir. Porque agora eu vou estar como espectador, né? Olhando, assim, mais detalhes. Sabe que quando você vê um filme a segunda vez, você percebe coisas que não viu? Coisas, né? Pois é isso. Não se esqueça de se inscrever
no nosso canal, porque aqui não tem só podcast, tem conteúdo também sobre inteligência artificial, negócios, dicas de livro, gestão, enfim, aqui você cresce a sua mente e tudo mais. Um abraço.